Olá! Hoje falaremos sobre uma das teorias da evolução mais famosas, a teoria transformista de Lamarck, que por conta do nome do cientista ficou conhecido como Lamarckismo. O Lamarckismo, ou transformismo, iniciou uma das maiores discussões entre a ciência e a religião sobre o surgimento dos seres vivos. Criacionismo ou evolucionismo? Fica aí a pergunta. Hoje falaremos sobre o evolucionismo. Lamarck foi um naturalista nascido na metade do século XVIII, mais precisamente em 1744, e é considerado por muitos o pai da biologia, visto que ele foi a primeira pessoa a utilizar esse termo, ou seja, ele foi a primeira pessoa a dar o nome da ciência de biologia. Bom, durante muito tempo, a Igreja pregou sobre uma teoria que dizia que Deus criou os seres vivos de uma certa maneira e elas permaneceriam assim para sempre, sem modificações. Essa teoria tinha o nome de fixismo. Já o transformismo de Lamarck se opunha à ideia principal do fixismo, alegando que as espécies se modificavam sim, e para isso sofriam forte influência do meio, ou seja, da natureza. Lamarck dizia que as espécies mudavam para melhorar na forma de viver, e a natureza supostamente se rearranjava, ou seja, mudava, sempre para que todos pudessem sempre estar melhorando. Para explicar sua teoria, escreveu duas leis. A primeira lei é a lei do uso e do desuso, que dizia que quando o ser vivo não usava uma parte do seu corpo, a parte atrofiaria. Se forçasse alguma parte, essa se desenvolveria. Para provar a sua lei, Lamarck deu o exemplo do pescoço das girafas. Ele dizia que as girafas teriam supostamente nascido com o pescoço pequeno, e elas precisariam, no caso, alcançar alimentos altos e as folhas, e assim, com tanto esforço, o pescoço delas acabou se esticando e elas passaram essa característica para os seus descendentes. Exemplos que se encaixam na teoria de Lamarck sobre o atrofiamento de órgãos seria o órgão apêndice do ser humano que poderá vir a atrofiar algum dia porque não tem nenhum uso, ou a diminuição da arcada dentária, porque os seres humanos não precisam mais rasgar alimentos com tanto peso ou com tanta dificuldade. Bom, ele fez também uma segunda lei chamada de Lei dos Caracteres Adquiridos, que dizia que toda característica adquirida ao longo da vida de um indivíduo seria passada aos seus descendentes, no caso, seriam características físicas. Lamarck escreveu livros bem famosos para explicá-las melhor. Ele também acreditava na abiogênese, ou geração espontânea, mas esse é assunto para outro vídeo. Charles Darwin, um naturalista inglês, escreveu o livro A Origem das Espécies. Em seu livro, contesta a teoria de Lamarck, dizendo que os seres sobrevivem pela seleção natural do meio, ou seja, aquele que é mais forte ou mais adaptado sobrevive. Na teoria de Darwin, os seres não sofreriam nenhum tipo de modificação corporal, mas sim sobreviveriam apenas se fossem os mais fortes a sobreviver aos limites ou às situações impostos pelo meio. A teoria de Lamarck foi por pouco tempo aceita e é interessante ver as falhas dela. Bom, vamos à primeira falha. A falha na primeira teoria, uso e desuso utilizando o exemplo das girafas. Os pescoços das girafas não esticaram por esforço. O esforço somente modifica o cérebro e os músculos, que senão, se nós esticássemos os braços ou as pernas muito, nós ficaríamos mais altos e com os braços mais largos. Uma explicação do erro dessa lei vem da teoria da seleção natural de Darwin, que dizia que as girafas com pescoço grande sobreviveram pela facilidade de alcançar alimentos e acabaram por passar essa característica para os seus descendentes. A segunda falha é na segunda lei, na lei dos caracteres adquiridos. É provado que as características físicas que não estão ligadas ao DNA não podem ser transmitidas, porque Lamarck também dizia que se o ser desenvolvesse uma força extrema, ele acabaria por passar para o seu descendente que, consequentemente, nasceria mais forte, e isso também não é verdade. Bom, também podemos perceber que a influência do meio tem fator determinante nas duas teorias, tanto na teoria de Lamarck quanto na teoria de Darwin. E aqui temos duas frases que exemplificam perfeitamente a teoria dos dois. A primeira frase é: o grilo é verde pois vive na grama. E essa frase exemplifica muito bem a teoria de Lamarck, porque ele dizia que os seres sofriam modificações para poder se adaptar ao meio. Então, no caso, o grilo seria de qualquer outra cor, mas ele vivia na grama, então o corpo dele se tornou verde. A segunda frase diz: o grilo vive na grama porque é verde. Então, exemplifica também muito bem a teoria de Darwin, que dizia que os seres deveriam se adaptar aonde eles estavam.
Então, assim, o grilo, ele é exclusivamente verde e ele escolheu viver na grama porque ela é verde para que ele pudesse sobreviver de uma forma mais fácil e melhor. Apesar de Lamarck ter sido bastante criticado e suas teorias totalmente negadas, sua contribuição para a ciência não deve ser desprezada, já que ele foi a primeira pessoa a falar de evolução em um mundo totalmente religioso que não aceitava nenhuma teoria nova. Então, o que podemos concluir? Ainda não é possível saber de onde viemos ou para onde vamos, mas podemos concluir que a evolução realmente ocorreu e que, inclusive nós, seres humanos recentes, somos uma evolução. Apesar da teoria transformista parecer um pouco sem sentido nos dias atuais, ela acabou influenciando bastante no começo dos estudos e nas pesquisas das teorias que nós conhecemos hoje. Lamarck enfrentou bastante dificuldade para ser aceito e a biologia e a ciência estarão sempre testando e provando novas formas de esclarecer as questões da humanidade e elas podem ou não fazer sentido, então nunca podemos desprezá-la. Bom, acho que é isso. Até a próxima!